Muito bom dia, irmãos e irmãs, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos nesta manhã, com o tema geral Vivendo no Amor de Deus, baseado nas 3 cartas do apóstolo João. Nós hoje veremos o tratamento radical contra o pecado. É a nossa terceira lição do tema. O nosso texto básico se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1, de 5 a 10. Daqui a pouquinho nós vamos ler juntos este texto. E o nosso versículo-chave se encontra em 1 João 1, versículo 9. Diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu convido você a refletir sobre esse tema, ser enriquecido por ele com a bênção de Deus. E para isso nós vamos orar neste momento. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelos estudos passados, o que eles nos acrescentaram. E nós cremos, ó Deus, que hoje também não será diferente. O Senhor vai falar aos nossos corações através deste tema. Fala conosco, Senhor, a cada uma das pessoas que acessam esse vídeo para aprender um pouco mais da Tua palavra. Esclarece, unge-nos, ó Deus, para que esse assunto possa vir à tona com a qualidade que o Senhor tem para nós, com o esclarecimento, a fala, a mensagem que o Senhor quer transmitir para cada um de nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, com o tema Tratamento Radical contra o Pecado, nós já podemos imaginar que será uma reflexão bem profunda e que provavelmente vai nos incomodar. E nós temos o alvo dessa lição. O alvo dessa lição é uma reflexão acerca da realidade do pecado na vida do cristão, do crente em Jesus e da necessidade de confissão, arrependimento e santidade nas nossas vidas. Esse é um alvo, como eu sempre digo, ambicioso, pretensioso, mas que com a graça de Deus nós alcançamos. E depois desse estudo, nós queremos crer que o nosso aluno ou nós que estamos refletindo sobre ele, saberemos discernir o que é pecado, saberemos determinar firmemente a não praticar o pecado e nós vamos querer nos afastar de situações, práticas ou conversas que levem a gente a pecar. Então, queridos, que Deus haja em nós, haja nas nossas vidas. É uma reflexão para nós que já somos cristãos e para você que não é cristão, está chegando agora. Eu penso que Deus também vai falar ao seu coração através deste tema. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para estudarmos esse tema. E eu te convido, então, a ler o texto básico. O texto básico se encontra na primeira carta de João 1, dos versículos 5 a 10. E eu já projeto aqui para você ganhar tempo e ler junto comigo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Repetindo mais uma vez o versículo-chave, que é do texto que nós lemos, o versículo 9, e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus abençoe poderosamente esse trecho lido e que nós possamos nos edificar com essas palavras. Amém. A lição que nós vimos na semana passada foi sobre comunhão, a comunhão que nasce no verbo da vida. E nós pretendíamos, ao refletir sobre este tema, compreender mais profundamente o significado de comunhão, como que ela torna a vida dos cristãos mais harmoniosa, né? E nos motivar a participar da igreja, tendo em mente que ela é o corpo de Cristo. Mas, na lição de hoje, o nosso tema central será um tratamento radical contra o pecado. E nós vemos que a mensagem de hoje, ela traz para nós a essência de que não é possível ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo, né? Deus deixou isso muito claro desde a história lá do evento no Jardim do Éden, que havendo o homem cometido pecado, fazia-se necessário o seu afastamento da presença de Deus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3 de Gênesis. E todo o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, os livros históricos, deixam clara a posição assumida por Deus, que por meio das suas exigências Ele quer que o seu povo seja santo. Os profetas também anunciaram essa verdade. Tem um versículo muito precioso que está em Isaías 59, o versículo 2 diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Aliás, eu acho que é um versículo que nós deveríamos ter num cartãozinho afixado bem às nossas vistas, né? Porque é algo muito triste de se ler, mas muito real e, com certeza, né? Faz diferença na nossa maneira de viver. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E todo o Novo Testamento também leva adiante essa mensagem, né? E faz sentido a partir da crença fundamental de que o salário do pecado é a morte, e o apóstolo Paulo fala isso, né? A morte é separação de Deus, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado traz separação, traz morte, desliga o homem do seu Criador, do seu Deus, né? Mas vem Jesus Cristo nos trazendo de novo essa possibilidade, essa certeza, essa esperança de que somos reconectados com Deus e temos a vida eterna. E embora esses textos todos que eu citei sejam bastante usados na evangelização, nós precisamos ter consciência de que todos se aplicam a nós que já cremos e já temos uma boa caminhada aí na nossa vida espiritual. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu vou até repetir, né, que está lá em 1 João 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, queridos, nós não podemos entender que trevas e luz se misturam. Onde está uma e chega a outra, isso não tem condição de continuar. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Então, havendo pecado, as trevas, né, não há presença de Deus, que é luz. Que isso fique muito claro, porque esse é o embasamento da nossa lição de hoje. Bem, o nosso texto básico inicia dizendo: e a mensagem que dele temos ouvido é esta. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre o conteúdo desta mensagem. Por que será? Fazer uma pergunta para você começar a refletir. Por que as pessoas cobram certos comportamentos dos crentes e não fazem com as pessoas não crentes? Por que será que, na mesma circunstância, exige-se uma resposta do crente e não se espera a mesma resposta do não crente?
Porque as pessoas esperam receber uma resposta diferente da conduta daqueles que se dizem cristãos. Espera-se que ele pratique o que ele prega. Então aqui é muito, muito interessante. E por que não é cobrado, né, do não crente um comportamento igual? Porque às vezes o cristão fica até pensando, é muito injusto, cobra do cristão um comportamento assim, 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 do outro não. É aqui, querido, que a gente vai ver que o cristão, ele não pode repetir essa expressão, todo mundo faz, eu também posso fazer. Isso não é verdadeiro na vida do cristão, porque ele é um diferencial, ele vive na luz, e quando nós vivemos na luz, tudo se mostra mais claramente. Quando a minha vida é exposta à luz, as manchas realçam com mais facilidade, a sujeirinha vem à tona com mais facilidade do que num ambiente de trevas, num ambiente de penumbra, num ambiente em que as coisas não são claras. E a palavra de Deus nos disse aqui, né, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, quando as obras são más, a gente resiste a vir para a luz. Você que aí é cristão e se infiltrou por um momento numa situação desagradável ao Senhor, que é o pecado, né, uma coisa que desonra, que entristece o Espírito Santo de Deus, a gente tem dificuldade até de orar. E essa oração nos traria para a luz. Né? Porque a gente não quer ser percebido com aquela sujeira toda, a gente não quer ter revelado, né, às claras aquilo que nos mancha, aquilo que nos entristece também, aquilo que nos separa do Senhor. Então, essa ideia desenvolvida lá no Evangelho de João, né, no capítulo 3, de 16 a 21, quando fala, né, que as pessoas que estão em trevas não vêm para a luz a fim de que as suas obras não sejam arguídas, não sejam demonstradas, né? Agora, quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Olha que interessante, né, esta reflexão. Então, o perigo de tornar a bênção da comunhão verdadeira transformada em um simples ajuntamento natural é muito grande. Nas nossas reuniões, nossos eventos, nos nossos atos religiosos, eles vão ser absolutamente inúteis sem a presença abençoadora do nosso Deus e Pai, né, do nosso Senhor. E havendo trevas, não há presença de Deus. Então isso é muito sério. As pessoas podem ir à igreja como alguém que apenas pisa nos atos do Senhor. Podem repetir vãs repetições, como a Bíblia chama, né? Como alguém apenas que repete algo que decorou, que não põe em prática, mas que é algo que lhe traz, às vezes, um conforto ao repetir, ao dizer Senhor, Senhor, mas não entrar no reino de Deus. A possibilidade até de se achegar à palavra de Deus, simbolizada por uma Bíblia, né? Mas isso não fará dela um cristão autêntico, verdadeiro. Os crentes não podem ser enganados. Então, o primeiro tópico, a mensagem que ouvimos, que mensagem é essa? É que Deus é luz e nele não há trevas. Decore isso, introduza isso no seu coração, no seu espírito. Deus é luz e nele não há trevas. Foi a mensagem que ouvimos. E a mensagem que pregamos na condição de igreja evangélica é essa também. É essa que nós vamos passar para frente. Ou, então, nós vamos ser pregadores de um evangelho falso. Né? Precisamos ser filhos da luz, precisamos viver na luz. E a mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus e nos chama à santidade também é a mesma. É ela que vai nos conduzir, é ela que vai ser o nosso norte, a nossa orientação. Deus é luz. Se nós estamos vivendo em situações que não podem ser claras, que não podem ser clareadas pela luz de Deus, tem algo errado em nos separando dele. Então, que coisa linda, né? O conteúdo dessa mensagem que João traz para nós na sua primeira carta. O segundo tópico são 3 afirmações perigosas. Que perigo existe em pensar que o pecado não é coisa séria? Todos nós reconhecemos que vivemos numa época de relativismo. Tudo é muito relativo, né? Existe mesmo perigo de se começar a praticar o pecado
afirmando para si mesmo que eu controlo, eu vou até no limite? Será? Existe sim, porque de pouquinho a pouquinho nós vamos perder o controle da situação, porque o pecado seduz. Isso é verdade. Existe diferença entre diversos tipos de pecado, pecadinho, pecadão, a graduação? Não, para Deus todos são iguais, porque a desobediência ou o sair da luz de Deus, o desconectar-se de Deus, ele produz o mesmo efeito, né? Que seja paulatino, que seja subitamente, que seja de uma maneira grande, drástica, ou que seja de uma maneira corroída aos poucos, faz diferença, nos leva à morte espiritual. E qual é o resultado do pecado? Que eu acabo de dizer, né? A morte espiritual. Nesse momento, você poderá sentir que a sua vida não tem mais nenhum sentido, porque você se afastou completamente do seu Criador. Então, o primeiro grande perigo apontado no texto é o de acreditarmos que pecado não é coisa séria. Sendo o temor do Senhor o princípio da sabedoria, não há dúvida que se eu não temo o Senhor, é o princípio da queda. Olha que interessante. É como alguém que não consegue entender o poder do fogo e se queima. Isso acontece com crianças, né, que querem chegar o dedinho na vela para ver se queima, né, mas não percebe o perigo que ele está correndo. É preciso que o responsável, a pessoa que está olhando, o afaste do perigo. Mas nós não somos mais crianças espirituais, nós estamos já vivendo em Cristo há um tempo e muitas vezes nós queremos minimizar, né, o poder do pecado. O poder do fogo é tão destruidor, né, quanto o perigo da serpente venenosa e aquela pessoa se deixar picar por ela, propositalmente. Não faz nenhum sentido. Essa pessoa não entende quanto pecado é extraordinariamente perigoso. A Bíblia não deixa dúvida quanto à ação do pecado. Como eu disse, desde os princípios da raça humana, registrado lá em Gênesis, o Senhor alertou Caim para o perigo do pecado. Lá em Gênesis 4:7, né? Da mesma maneira como o Senhor Jesus alertou Pedro da ação do inimigo. Quando Pedro se afirmava todo seguro de si, lá em Mateus 26, Jesus Cristo disse para ele: olha, Pedro, o inimigo te pediu para peneirar e eu vou interceder por você. Nós somos ensinados a orar pedindo ao Senhor que não nos deixe cair em tentação, como ele ensinou lá na oração do Pai Nosso. E nós aprendemos que o salário do pecado é a morte, como Paulo registrou em Romanos 6:23. Mas mesmo assim, nós ainda podemos cometer o erro primário de não entender a seriedade da situação e achar que o pecado não tem essa força toda e brincarmos com Deus da mesma maneira como o povo de Israel fez no deserto e perdeu-se toda aquela geração, como consta lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, especialmente o versículo 9, quando diz: não ponhamos o Senhor à prova. Queridos, eu creio que em algum momento na sua vida você já pensou assim, você já se comportou assim. Não, isso não é tão grave assim. Não, eu sei, eu me controlo. Eu só vou até aqui, daqui eu posso voltar. E quando você pensa assim, você está confiante demais em si mesmo e minimizando, negando, né, o poder que o pecado tem em si. Depois também outra afirmação perigosa é a negação da natureza pecaminosa. Então esse perigo muito sério que ataca especialmente os crentes é o de acharmos que não temos pecado nenhum, né? Chegamos a acreditar totalmente que o pecado é cometido apenas pelos outros, né? O que só pode considerar como certos tipos de pecados grosseiros, de desvios morais ou vícios perigosos. Chegamos ao ponto de acreditar que não temos pecado nenhum, tornando-nos verdadeiros mentirosos. Jamais nós podemos perder de vista que aquilo que nos diferencia do mundano não é a ausência de pecado, porque todos pecaram, conforme Romanos 3:23. Mas o que nos diferencia é o fato de termos aceitado o plano salvador de Deus em Cristo Jesus. Não há pecadores e não pecadores, mas unicamente pecadores que encontraram ou não o caminho para o arrependimento. E esse fato deve nos ensinar uma vida humilde diante de Deus e sempre vigilantes
diante das inúmeras tentações que a vida nos oferece, pedindo ao Senhor diariamente que nos livre do mal, conforme a oração, né, ensinada por Jesus lá em Mateus 6. E também o testemunho do apóstolo Paulo em Romanos 7, 15 a 25. Nós temos uma natureza ainda tendenciosa a pecar. E nós precisamos da graça de Deus dia a dia para nos livrar dessas situações, para nos livrar de cair em tentação. E isso é uma luta diária, né? Nós vamos ver Paulo falando disso, da luta da carne contra o espírito. A carne nos puxando a conceder à nossa natureza pecaminosa o que ela está buscando, e o espírito nos buscando a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então essa negação que nós temos uma natureza que pode nos fazer cair é muito perigosa, porque vai fazer nos sentir perfeitos e livres da tentação, e isso não é verdade. E a terceira negação perigosa é a negação das ações pecaminosas. A terceira afirmação é perigosa porque ela é mais sutil. Eu entendo que somos pecadores, eu posso dizer, e é claro que eu sei disso. Apenas estou dizendo que eu não faço essas coisas, né? Quando eu digo assim, eu não mato, não bebo, não fumo, eu não roubo. Então eu estou apenas dizendo que eu sou melhor do que quem faz. Ainda que pareça incoerente, essa é a nossa prática tantas vezes. Nós reafirmamos nossa condição de pecadores e até alimentamos uma postura humilde, que eu admito que eu sou pecador, mas eu não faço isso, aquilo e aquilo e aquilo que vocês fazem ou que outras pessoas fazem. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, perante a mão de Deus. Um exemplo clássico desse fato está registrado na história de Davi, quando Davi foi confrontado com o profeta Natan, lá em 2 Samuel 12, depois do pecado do seu adultério. O Natan vai falar para ele aquela história de um homem que só tinha uma ovelhinha e de um vizinho que tinha um rebanho inteiro, e quando chega um visitante na casa desse vizinho, ele vai lá na casa do homem que só tinha uma única ovelhinha e manda buscar aquela ovelhinha para ser sacrificada num jantar para o seu hóspede. E quando Davi ouve essa história de Natan, ele fica muito indignado, ele se mostra ético e sério e fala que aquilo é uma maldade e aquela pessoa precisava ser castigada, mas não percebia que ele mesmo era o sujeito da ação, o pecador. Por isso, ele começa a sua mudança de vida dizendo que Deus está certo no falar e puro no julgar. Davi admite o seu pecado quando Natan diz para ele: você é esse homem. Você roubou a esposa do Urias, né? Você cometeu toda essa loucura, essa insanidade. E um de nossos grandes desafios diários está em pedir ao Senhor que nos sonde e veja se há em nós algum caminho mau. Da mesma maneira como fez o salmista lá no Salmo 139, nos versículos 23 e 24. Essa deve ser nossa oração diária, porque às vezes há coisas que nós reconhecemos que estão erradas. E outras vezes nós nos tornamos insensíveis ao nosso erro, ao nosso pecado. Então nós precisamos pedir a Deus que nos sonde, vê se há em nós algum caminho mau e nos leve pelo caminho eterno. Certamente o pecado dá um prazer momentâneo, mas é tão fugaz, tão ilusório, que depois nos traz um abatimento terrível. Nós que já conhecemos o Senhor Jesus, nós que já entendemos o que Jesus fez por nós, o plano de Deus para a humanidade, quando nós pecamos, nós entramos numa tristeza muito grande e muitas vezes nem reconhecemos, como eu disse, as nossas ações pecaminosas. Mas a Bíblia diz que um dos nomes descritos para descrever Satanás é acusador. Ele tem prazer de estar lá diante do trono de Deus nos acusando. Olha como ele é sujo. Ele nos seduz a fazer aquelas coisas. E quando nós caímos em tentação, ele é o primeiro, né, a estar de Deus falando: viu? Não te falei? Ela é isso, ela é aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo. Então ele é o grande acusador dos homens, porque na fraqueza e na vergonha dos homens está a porta para desonrar o Deus verdadeiro. Além disso, Deus colocou dentro de nós um elemento que chamamos de consciência, que nos serve de alerta para a existência do pecado. Nós podemos ver isso lá em Romanos 5:20.
Do outro lado também o Espírito Santo de Deus trabalha para nós, em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz Jesus lá em João 16:8. Isto é, de todas as maneiras, nós somos alertados para o fato do pecado. O fator que diferencia a ação de Deus em nós para aquela operada pelo grande inimigo da nossa alma está no objetivo dessa ação. O Espírito Santo mostra o nosso pecado para mostrar o caminho do arrependimento e nos levar de volta para Deus, enquanto Satanás quer nos acusar, nos destruir para sempre. E enquanto nós negamos o pecado, ou lhe damos um outro nome que amenize aquela ação destruidora em nossas vidas, nós somos facilmente levados ao engano de um convívio continuado com seus efeitos morais, sem esperança de mudança. Nós caminhamos da morte para a morte da mesma maneira como um abismo chama outro abismo. É a expressão usada lá no Salmo 42, versículo 7. Desse modo, nós corremos o risco de viver condenando os que estão no mundo, mas vivendo da mesma maneira como eles vivem, na prática do pecado, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e assim por diante, conforme Paulo menciona em Romanos 1, de 29 a 31. Então, queridos, às vezes nos protegemos com uma capa de hipocrisia e falsidade, de que eu não pratico determinadas coisas e esqueço, e faço vistas grossas ao meu viver, totalmente incoerente com a mensagem de Jesus Cristo. Um viver cheio de maldade, de inveja, de soberba, de calúnias, de coisas que o Senhor, de fato, não aprova. O que fazer com essa situação? O caminho bíblico é claro e objetivo. Tem uma saída ainda, mas não há outro caminho além do arrependimento. Para que haja arrependimento, nós temos que confessar os nossos pecados para podermos ser beneficiados pela ação amorosa do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De fato, os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas enquanto vivermos, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, confessarmos e deixarmos esses pecados e levarmos uma vida de acordo com a vontade de Deus. A cada dia nos exercitando na prática e no almejo da santidade que Deus quer de nós. Queridos, eu acho que essa lição é tremenda, essa lição é maravilhosa. Ela fala conosco de enfrentar de frente a nossa fraqueza, de admitir que somos falhos, que somos fracos, que precisamos da graça do Senhor a cada dia. É como se nós estivéssemos vivenciando um momento de uma doença horrível e não queremos olhar de frente para o tratamento que temos para ela. Doloroso, radical, exigindo muita renúncia de nossa parte, muito abrir mão do nosso conforto, às vezes do nosso prazer, para termos de fato uma vida de essência, uma vida de qualidade. Então, querido, caminhando aqui para as nossas considerações finais, não é possível crer no Evangelho e não admitir que haja, que exista de fato o pecado. Pois o Evangelho é exatamente as boas novas de salvação para o pecador. Essa é a mensagem que ouvimos lá no versículo 5. Diante do fato que não há trevas em Deus, estaríamos irremediavelmente distanciados dele, pois somos afetados pelo pecado em todas as suas dimensões. O próprio Paulo fala isso lá em Romanos 7, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o livramento, Ele é o caminho para nos livrar de toda essa desgraceira, como se diz aí na linguagem popular, acontecida lá no Éden, e que desvinculou toda a raça humana do grande propósito que Deus tem
para esta raça humana, mas Ele mesmo manda o recurso de reconectarmos com Ele. Quanta bondade em nosso Deus e Senhor, que conhecendo a nossa natureza e nossa impossibilidade para agradá-lo, nos enviou o seu Filho, para que nele encontremos paz com Deus. Que coisa maravilhosa! Profundo sentimento de humildade, alegria e amor deve tomar conta de todo o nosso ser diante da obra extraordinária de Cristo na cruz. Da mesma maneira, nós devemos tomar um profundo compromisso no sentido de viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, de modo que o seu nome seja honrado em nossa vida e em todo o nosso procedimento. Romanos 6:2 diz: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não há mais como viver confortavelmente naquela situação depois que nós reconhecemos quem somos e a graça de Deus em nos fazer pessoas de acordo com a sua vontade. Queridos, esse tratamento radical do pecado é uma luta, é um exercício diário do cristão. Nós vamos, a cada momento das nossas vidas, nos examinarmos e com a graça e a luz do Espírito Santo de Deus, vermos o que naquele dia saiu dos planos de Deus para nós. É uma luta que dia a dia nós vamos nos aperfeiçoando e Deus vai nos dando graça e a cada dia nós vamos perdendo o prazer de fazer coisas que realmente não edificam, que realmente não acrescentam, que realmente não nos aproximam mais de Deus. E esse aprendizado é que vai nos tornando mais e mais semelhantes ao Senhor. E quem veio nos trazer todo esse aprendizado foi o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua vida aqui na Terra. Ele veio nos mostrar que é possível o ser humano viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E se nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, Ele nos deixa o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos dá essa graça, essa dimensão, esse discernimento para nós realinharmos dia a dia o nosso foco em Deus. Que essa lição tenha te abençoado, que você se exponha ao Espírito Santo de Deus. É um momento doloroso, é muito doloroso reconhecer que não somos aquilo que imaginamos que somos, mas que Deus quer trabalhar em nós, nos aperfeiçoar a cada dia. Feliz semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.